Olá a todos, meu nome é Juan Bastos, sou professor de Química do IFMA Campus Grajaú. Hoje iremos dar início às correções do nosso Simula Enem. Então vamos lá. A nossa questão 72 diz o seguinte: para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar são gerados cerca de 18 litros de vinhaça, que é utilizada na irrigação das plantações de cana-de-açúcar, já que contém teores médios de nutrientes de nitrogênio, fósforo e potássio iguais a 357 mg por litro, 60 mg por litro e 2.034 mg por litro, respectivamente. Na produção de 27 mil litros de etanol, a quantidade total de fósforo em quilos disponíveis na vinhaça será mais aproximada de quanto? Então nós temos a letra A 1, a letra B 29, letra C 60, letra D 170 e letra E 1000. Então, conforme a questão fala, 1 litro de etanol produz cerca de 18 litros de vinhaça. O que a gente vai fazer? A gente está buscando saber a quantidade de vinhaça produzida com 27 mil litros de etanol. Então a gente vai aqui, 27 mil litros de etanol. Isso vai produzir X litros de vinhaça. A partir dessa quantidade que a gente vai poder fazer o nosso cálculo. Então X vai ser igual a 27 mil vezes 18, que vai dar o total de 486 mil litros de vinhaça. Agora, com base nessa quantidade de vinhaça, a gente vai fazer o seguinte: em 1 litro de vinhaça, a gente tinha uma quantidade de 60 miligramas de fósforo. Para 486 mil litros, quantos nós vamos ter? 486 mil litros será igual a Y. Então, Y será igual a 486 mil vezes 60. Y dá igual a 29 milhões 160 mil miligramas de fósforo. Só que a nossa questão ela não está pedindo em miligramas, ela está pedindo em quilos. Então a gente vai fazer uma conversãozinha rápida para poder obter. Então 1 quilo equivale a 1 milhão de miligramas. 29 milhões 160 mil miligramas seria igual a quantos quilos? Então essa parte aqui é fácil. Z será igual a 29 milhões 160 mil dividido para 1 milhão. Vou cortar um zero, um zero, um zero, um zero. Aqui eu coloco a vírgula, então essa vírgula vai para cá. Então Z é igual a 29,16 quilos de fósforo. Então a resposta mais próxima é a letra B. Questão 103 diz o seguinte: um dos processos usados no tratamento do lixo é a incineração, que apresenta vantagens e desvantagens. Em São Paulo, por exemplo, o lixo é queimado a altas temperaturas e parte da energia liberada é transformada em energia elétrica. No entanto, a incineração provoca a emissão de poluentes na atmosfera. Uma forma de minimizar a desvantagem da incineração destacada no texto é... Então vamos analisar nossas opções. A letra A, aumentar o volume de lixo incinerado. Então, se a gente aumenta o volume de lixo incinerado, a gente vai ter um aumento dessa poluição, desses gases que vão ser
emitidos. Então essa aqui já está errada. Fomentar o uso de filtros nas chaminés dos incineradores para diminuir a poluição do ar. Então nós já sabemos que vai ser essa daqui. Então, levando em conta a questão de tempo para resolver as questões, você não precisa mais analisar as outras. Então, quando eu faço o uso de filtros, esses filtros serão capazes de minimizar essa poluição que é enviada para a atmosfera. Então, eu consigo reduzir um pouco desses poluentes. Então, a resposta correta aqui para nós é a letra B. A questão 74 nos diz o seguinte: as moléculas de nanoputiães lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o NanoKid, esse nosso desenho aqui, ó, essa estruturazinha aqui. Em que parte do corpo do NanoKid existe carbono quaternário? Então, as opções: as mãos, a cabeça, o tórax, o abdômen ou os pés. Então vamos lá, o que é um carbono quaternário? Um carbono quaternário é aquele que faz ligação com 4 carbonos. Então na nossa estrutura nós teremos que ter uma relação dessa seguinte forma. Então esse será o meu carbono quaternário. Então vamos analisar a letra A, que é as mãos. Aqui nas mãos nós temos essa seguinte estrutura. Aqui na intersecção da mão, temos puxando aqui para um dos dedos, o segundo dedo e o terceiro dedo. E obviamente a mão está ligada ao tronco, que aqui vamos ter um outro carbono. Então, se analisarmos já a estrutura da mão, nós vemos a presença do nosso carbono quaternário. Então a nossa resposta já é a letra A. Para analisar, vamos fazer o exemplo dos pés. Os pés são esses aqui. Então, só para complementar, o pé ele tem essa estrutura aqui com os carbonos. Esses carbonos estão ligados a vários hidrogênios aqui. E aqui também aos hidrogênios. Por isso que não vai ser o pé. Se analisarmos a cabeça, teremos a mesma situação. Aqui eu tenho uma ligação com hidrogênio, aqui com hidrogênio, aqui com hidrogênio, aqui com hidrogênio. E aqui com pelo menos um hidrogênio. O tórax semelhante, o abdômen semelhante. Então a nossa resposta para a questão 74 é a letra A. O quaternário está nas mãos. A questão 75 ela é um pouco mais extensa em relação a textos. Mas vamos lá. Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro, o intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, do original A New System of Chemical Philosophy, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce na primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Esses postulados são enumerados a seguir. O primeiro postulado de Dalton: a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Segundo postulado: todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Terceiro postulado: diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. O quarto postulado: os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. E o quinto postulado: átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos, em proporção de números inteiros pequenos para formar compostos. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e a organização do átomo e a quantização da energia do modelo atômico. Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então vamos olhar para o nosso primeiro postulado. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. E a gente sabe que não. Nós podemos dividir esse átomo. Nós temos aí o núcleo, o elétron e o próton, além das partículas, né? Então nós já sabemos que não é a primeira. Então já podemos cortar aqui, ó. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa em todas as suas propriedades? Também não. Eles não são idênticos em massa, porque a gente tem os nossos isótopos. Os isótopos têm o mesmo número atômico ali, porém têm massas diferentes. Então a gente vê aí já uma diferença entre esses átomos.
Então já sabemos que não é a letra B. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular seus átomos têm diferentes massas. Aqui nós temos o caso de serem diferentes elementos podem ser isobaros. Então eles podem apresentar massas semelhantes, exatamente pela questão dos isótopos. Então eles podem ser isobaros, então também está errada. Seus átomos têm diferentes massas, eu posso ter um átomo com a mesma massa de outro, são nossos isobaros. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm sua identidade? Também não. O que acontece? O meu átomo ele pode criar íons, isso vai modificar um pouquinho a sua estrutura, formando seus cátions e seus ânions. Então eles podem sim formar ali moléculas nas reações, porém eles não mantêm literalmente sua identidade. E o último postulado que nos sobra é o átomo de elementos combinam com átomos de outros elementos. Este aqui ainda está correto. Então a correta é a letra E. O que diz a questão 76? O brasileiro consome em média 500 mg de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Considerando o valor de 6,10 elevado a 23 para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? A primeira coisa que a gente já sabe é que é o dobro, né? Então aqui na questão ele diz o seguinte, ele consome 500 miligramas. Então a quantidade que ele deveria consumir são 1000 miligramas. Então nós temos a massa do cálcio, 40 gramas por mol. Tá aqui a nossa informação. Eu sei que em 1 mol eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Logo, 40 gramas de cálcio, aqui é o cálcio, tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, quantos átomos terá em 1000 miligramas? Então a gente sabe o seguinte, que 1000 miligramas também é igual a 1 grama. Então nós temos aqui 1 grama equivale a X átomos. Logo, X é equivalente a 6 vezes 10 elevado a 23 dividido por 40. Essa divisão vai dar total de X é igual a 1,5 vezes 10 a 22 átomos. E aí vamos ver qual é a opção. 1,5 vezes 10 a 22 é a letra C. A questão 77 diz o seguinte: a varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária e por isso é utilizado como anticoagulante, desde que esteja presente no plasma, com uma concentração superior a 1 miligrama por litro. Entretanto, as concentrações plasmáticas superiores a 4 miligramas por litro podem desencadear hemorragias. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e dissolvidas exclusivamente no plasma, que representa aproximadamente 60% em volume do sangue. Em um medicamento, a varfarina é administrada por via intravenosa, na forma de solução aquosa, com concentração de 3 miligramas por ml. O indivíduo adulto com volume sanguíneo de 5 litros será submetido a um tratamento com solução injetável desse medicamento. Qual o máximo da solução do medicamento que pode ser administrado a esse indivíduo via intravenosa, de maneira que não ocorra hemorragias causadas pelo anticoagulante? Então vamos observar o seguinte, a quantidade de volume sanguíneo no indivíduo é 5 litros. Então 100% é igual a 5 litros. Ele quer que seja dissolvido, né? As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravasculares,
dissolvidas exclusivamente no plasma, que representa 60% do volume. Então, terá dissolvido em 60%. Então, vamos descobrir primeiro a quantidade de litros aqui que vão ser necessárias. Então, vamos chamar isso aqui de X. X vai ser igual a 60 vezes 5 dividido por 100. X será igual a 300 dividido por 100. X será igual a 3. Então, 3 litros. O que a gente vai fazer agora? Vamos calcular a concentração necessária para que não ocorram hemorragias. Então, a gente vai fazer o que? A gente vai calcular o volume da solução que a gente precisa que seja utilizado para que não ocorram hemorragias. Com isso, a gente vai fazer o seguinte: a concentração 1 vezes o volume da solução 1 será igual a concentração 2 vezes o volume da solução 2. A concentração 1 é os nossos 3 miligramas por litro. Só que 3 miligramas por ml. Aqui, ó. Até coloquei aqui C1. 3 miligramas por ml. Só que teremos que colocar em litro. Então será 3,0 vezes 10 a terceira litros. Multiplicado pelo nosso volume 1. A concentração 2 tá aqui, ó. Não podemos superar essa concentração, 4 miligramas por litro. Então, 4 miligramas por litro vezes o volume 2. O volume 2 é o que a gente encontrou, tá aqui, 3 litros. Então, V1 será igual a 4,0 miligramas por litro vezes 3 litros dividido por 3,0 vezes 10 elevado a 3 miligramas por litro, que era miligramas por litro também. Então vou cortar aqui. O nosso volume será, eu posso dividir aqui, ó, vai dar 1, será 4,0 vezes 10 a menos 3 litros. A nossa questão está pedindo em ml, então basta a gente converter. Se converter a nossa unidade fica fácil. Esse aqui a gente pode só isolar isso aqui. Nós temos 4 ml. Então a resposta é a letra D. E a última questão de química diz o seguinte: o estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Um laboratório investiga moléculas quirais cuja cadeia carbônica seja insaturada, heterogênea e ramificada. A fórmula que enquadra nessas características da molécula investigada é... Então o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar cada uma das moléculas para tentar determinar se elas estão nas condições solicitadas. As condições são insaturada, heterogênea, ramificada. E, obviamente, quiral. Então, vamos desenhar nossa estrutura. Da letra A. CH3, que se liga a CH, a se ligar outro CH. São duas aqui, né? Então, 1, 2, 3. É uma dupla. Vai se ligar a um CH, fazer uma ligação aqui, OH, que se liga a um C, uma dupla aqui, que se liga ao nitrogênio, se liga ao CH3. Vamos analisar nossa primeira estrutura. Ela é insaturada? Sim, ela é insaturada. Então, para esse quesito aqui, ela está ok. Ela é heterogênea? Sim, nós temos a presença aqui, ó, nosso nitrogênio e os oxigênios. Então, ok. Ela é quiral?
Vamos analisar. Aqui não é quiral. Neste caso aqui não vai ser. Para cá também não. Ela vai ser quiral, se a gente for analisar. Então aqui, quiral seria o seguinte: eu tenho um carbono que se liga a um hidrogênio aqui, se liga a um CH2 aqui, se liga um CH3 aqui, que se ligam a duplo oxigênio. Todas as ligações deles serão diferentes. Então aqui provavelmente nós temos sim um carbono quiral. Aqui um exemplo, ó. Esse carbono seria quiral. Mas nós temos um problema nessa molécula, que é a falta de ramificações. Eu não possuo uma ramificação nela, então ela não se enquadra por isso. Então falta a ramificação. Na letra B, nós temos CH3 ligado a um CHCH ligado a um CH, faz ligação CH3, ligado a um C, dupla O, ligado a um NH, ligado a um CH3. Então vamos ver, ele é insaturada? É insaturada. Heterogênea, sim, novamente nós temos a presença do nitrogênio aqui. Ela é ramificada? Agora sim nós temos nossa ramificação. E vamos ver se ela vai ser quiral. Este aqui não vai ser quiral. Para ser quiral tem que fazer 4 ligações, então esse e esse estão descartados. Esse aqui não é quiral, devido ao CH3. Uma vez que ele tem as ligações semelhantes aqui, ele perde essa questão da quiralidade. Este aqui tem uma dupla, então não vai servir. Então vamos analisar esse aqui, esse nosso carbono central. Esse carbono central ele está ligado a um hidrogênio acima e a um CH3 aqui. Então temos que analisar essas duas partes da estrutura para ver se elas são diferentes. E obviamente elas são diferentes. Chamar de R1 e R2. Logo, este carbono aqui ele vai ser quiral. Então nós já temos nossa resposta, é a letra B. Então é isso, pessoal, as nossas correções. Desejo bons estudos para vocês e até mais.